Boa noite, amigos. Estamos aqui na Vamos TV com mais um programa Vamos Falar de Geopolítica. A gente tentou introduzir aqui algumas novidades na abertura e vamos tentar fazer uma programação um pouquinho diferente, com um pouquinho de diversão, um pouquinho de seriedade, para poder abordar um tema aí tão complexo, tão difícil, né? Então, o tema de hoje, na verdade, vai ser subdividido em três tópicos: Estados Unidos, Brasil e Síria. Síria não se conecta aí com a relação Brasil-Estados Unidos, tá? Mas é interessante falar, e vamos começar pela Síria. O que é que acontece na Síria? A Síria teve aí quem ganhou na Síria e derrotou o Bashar al-Assad foi um grupo terrorista, né? O presidente era um dos dirigentes aí de um dos grupos originários da Al-Qaeda, era perseguido, tinha uma recompensa aí de 10 milhões de dólares. A partir do momento que ele tomou o poder, expulsou as forças de Bashar al-Assad e também o Hezbollah e as forças iranianas do território sírio, ele se aproximou dos Estados Unidos e de Israel, né? Mas ele só conseguiu tomar o poder devido a um grande aliado que ele tem na região, que é a Turquia, né? E o que acontece? Os Estados Unidos reconheceu, estudou aí deixar de aplicar as sanções, né? E Israel aí o que fez? Assim que esse grupo tomou o poder, eles bombardearam todos os aeroportos para destruir todos os aviões, bem como todos os portos para destruir toda a força naval. E hoje aí praticamente o exército sírio está resumido aí a uma força terrestre, sem força aérea e sem força naval, né? E o que esse grupo enfrenta de resistência? Diz esse grupo que tem forças iranianas ainda dentro do território sírio, o que é negado pelo governo do Irã. E diz esse grupo que ele enfrenta forte resistência do grupo curdo, né, que está ao norte, próximo da Turquia. E a Turquia é inimiga aí desses curdos, né? E ao mesmo tempo, próximo de Israel, há um problema dos drusos, que é uma etnia aí, e que eles estão atacando aí alguns grupos sírios, né, inclusive o exército, o que ocasionou até a intervenção de Israel nesse conflito, né? Então, assim, o que acontece agora? Esse grupo, que é um grupo terrorista que está dominando a Síria, persegue os cristãos, persegue uma minoria alauíta, que é um ramo do islamismo e é um ramo que dominava a Síria, dominou a Síria aí por mais de 50 anos, né? E então, como eles têm aí essa resistência dos alauítas aí próximo de Latakia, os curdos ao norte e os drusos perto de Israel, a gente não sabe se é uma jogada ou não, mas eles estão tentando se reaproximar da Rússia, né? A Rússia ainda mantém base naval no Mediterrâneo sírio, né? O sírio, para quem não sabe, o litoral sírio é do Mediterrâneo, né? E tem uma base naval lá muito importante da Rússia, que continuou a ser usada mesmo depois aí dessas ações aí desses grupos terroristas que tomaram o poder. Então a gente não sabe se essa aproximação com a Rússia é um disfarce, é uma dissimulação, ou o que seria. Mas é interessante a gente observar, a Síria deve ser bem observada, porque se eles se aproximarem da Rússia, pode ser pelo motivo de se afastarem do Irã. Por quê? Porque a Rússia, ela tem contato muito próximo com o Irã, é um parceiro do Irã,
E pode ser uma exigência deles, olha, a gente faz uma parceria, vocês dominam, mas a gente não quer a força iraniana aqui. Por quê? Porque seria um problema a menos para esse grupo terrorista, que já está enfrentando aí os drusos, os curdos, as forças de resistência aí ainda do antigo regime, que são fracas, estão só em Latakia, mas ainda existem, né? Então, pode ser isso, ou pode ser uma articulação do governo americano para de repente aí criar mais um problema para os russos, né? Porque os russos estão com um problema muito sério no Cáucaso, né? O que acontece na Geórgia, né? Que está tendo uns problemas internos, a Armênia que se afastou dos russos e está próxima agora dos Estados Unidos e dos europeus, né? E o próprio Azerbaijão, que é inimigo dos armênios, mas que agora está permitindo aí ingresso de terroristas pelo seu território, seja para a Rússia, seja para o Irã. E dizem que na guerra Irã-Israel, o Azerbaijão permitiu aí que aviões israelenses pousassem lá e que drones israelenses fossem lançados do Azerbaijão, que é vizinho do Irã, né? Então a situação da Síria essa, e a gente deve observar, deve ficar bem atento, que a Síria é um país muito importante, que se aproximar realmente da Rússia e de repente até do Irã, o Irã é um checkmate em Israel. Se a Síria fizer essa aproximação, simplesmente, que é o que eu imagino, ter um problema menos e poder enfrentar essas forças divergentes, os curdos, os drusos e os alauítas, fica de outra forma, né? Aí eles estariam provavelmente próximos de Israel e contrários ao Hezbollah. Então a gente tem que ficar muito atento à Síria, porque muito em breve a gente vai saber qual que é o posicionamento ou o reposicionamento do governo. Quanto ao Brasil e Estados Unidos, aí vem a novela, né? O Trumpalhão aí, o Trump, que é um trapalhão, a gente não sabe exatamente aí se ele foi exitoso ou não, né? Porque por um lado ele aplicou sanções aí a um servidor público, que é o Alexandre de Moraes, que é também uma autoridade, né? E estava no exercício do poder, né? Então houve, assim, por parte dos Estados Unidos, uma violação à soberania brasileira, sem sombra de dúvida, né? Mas ao mesmo tempo que fez isso, isentou de novas taxas 700 produtos brasileiros. Outros milhares aí continuaram com taxas. Então o Brasil não teve uma vitória grande, mas também os Estados Unidos recuou, né? E a gente não sabe se a partir do dia 6 de agosto, que é o prazo dado para o Trump para a cobrança dessas taxas sobre esses produtos aí que seriam taxados, vão ser cobrados nessa proporção de 50% ou menos, né? A gente não sabe, né? De qualquer modo, o Brasil tem que tomar medidas, né? Quanto ao Alexandre de Moraes, a Advocacia Geral da União já está estudando entrar com uma ação nos Estados Unidos, mas também deveria estudar, propor uma ação aí no âmbito da ONU ou de outro organismo, do Tribunal da ONU, para questionar isso. Porque a lei que existe nos Estados Unidos não autoriza uma sanção para um caso como o do Alexandre de Moraes, né? Isso não sou eu que estou falando. Quem está falando é o sujeito que deu origem à legislação. E ele fala isso, que não tem fundamento para aplicação aí contra o Alexandre de Moraes, né? Mas assim, pelo lado dos Estados Unidos, as sanções vão criar inflação. E por que vão criar inflação? Porque o café americano vem quase todo do Brasil. Vai ficar muito caro lá, os americanos não vão deixar de tomar café, eles têm o hábito de tomar aquele café aguado pra caramba, mas eles tomam aqueles copos enormes, né? Tem outros produtos aí também
que continuam, muitas frutas continuam aí com taxas altas, vai aumentar a inflação, sim, né? O Trump cedeu por conta aí de pressão de alguns estados, do qual ele tem maioria, ele não queria perder o apoio, então ele cedeu aí para alguns empresários, para alguns grupos, né? Sempre por questão política e eleitoreira, né? Para não perder o apoio nas próximas eleições ou o apoio até do partido, né? Questão política. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, o governo brasileiro tem que tomar medidas aí sérias, enérgicas, mas ao mesmo tempo dialoga, não pode fechar a oportunidade para o diálogo, mas tem que ser sério. E pensar até na hipótese de começar a estudar com a China, já que as nossas forças armadas são frágeis, né? Assim, tem que pensar, primeiro, com todos os países do hemisfério sul, ver a compra de armamento, se compra da Índia, se compra da Rússia, se compra da China, de um país que não seja ligado à OTAN e que também não seja os Estados Unidos, né? Porque o país que mais tem chance de invadir o Brasil, de atacar o Brasil, isso eu falo militarmente, e de fazer pressões políticas e econômicas contra o Brasil hoje é os Estados Unidos. E não é só hoje, isso já vem aí há mais de 80 anos, né? São os Estados Unidos. A gente depender de um outro país imperialista também não é bom, não sou favorável a isso, mas a gente tem que pensar no balanço das forças. Enquanto a gente não tiver uma frota de navios e de submarinos nucleares hábeis a proteger todo o nosso mar, toda a nossa costa, o trânsito de navios, enquanto a gente não tiver mísseis aí que protejam toda a nossa parte aérea, todas as nossas fronteiras, todas as nossas grandes cidades, né? Fica difícil, a gente vai estar sujeito a uma invasão. Se a gente quer soberania, a gente tem que ter uma força que evite invasões. Então, assim, tem um ponto que é estratégico, que é Fernando de Noronha, que Estados Unidos está de olho até. Houve uma conversa aí do Trump de querer, houve essa conversação aí, dele eventualmente querer aí Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha é estratégica, porque fica além de 2.000 quilômetros da costa, está no oceano, e lá, se tiver uma base aérea ou naval forte, robusta, ela é capaz de proteger, sim, o trânsito de navios aí do Brasil. Então, seria muito interessante o Brasil iniciar conversações com a China sobre uma base lá, mas tem que ser temporária. Tem que colocar condições muito sérias, né, dela sair, sanções se não saísse, tudo mais, né? Não vai poder cobrar nada do Brasil, mas seria interessante a gente pensar isso, porque isso daria um pouco mais de fôlego e de resistência ao Brasil para questionar aí países aí que eventualmente aí venham a interferir em nossa soberania. Até porque, além dos Estados Unidos que está lá, nós fazemos fronteira aí com a Guiana Francesa, que é território francês, que é da OTAN. A OTAN veio ameaçar e o Brasil também de taxar nossos produtos se a gente continuasse a fazer comércio aí com a Rússia. Então o Brasil está sofrendo aí ameaças da OTAN, Estados Unidos, e tanto a OTAN quanto os Estados Unidos têm o mesmo interesse, que é o de dominar economicamente o planeta, né? Continuar aí com as suas colônias, né? Que o Brasil não é uma colônia, mas é como se fosse, porque a gente, sem soberania, a gente não pode dizer que tem independência. E além disso, tem a Argentina aqui, mais ao sul, que está se armando com F-16, está em negociação com a OTAN para compra de equipamentos da OTAN, equipamentos modernos, e está em negociação até com uma inimiga dela, que é a Grã-Bretanha. Então, assim, o Brasil tem que ficar de olho, porque os Estados Unidos já criaram problemas
com 3 países aí para o Brasil. Venezuela, que a gente não admitiu aí a ingerência deles no BRICS, a entrada deles no BRICS, que o Lula não aceitou as eleições na Venezuela. A gente criou um problema, não deveria ter se metido. No Paraguai, vazaram aí informações, possivelmente pela CIA, de que a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, estaria fazendo escutas aí de autoridades paraguaias em relação à usina de Itaipu, na qual os americanos têm interesse de pegar energia, né, para as empresas de inteligência artificial, porque há um consumo muito grande de energia para isso. E com a Argentina, né? Que a Argentina, o Milei não se dá bem, ele é de extrema-direita, ele julga que o Lula seja de esquerda e fica essa bagunça, né? Então o Brasil corre risco, sim, né? Nas fronteiras, o Brasil corre risco aí de ter seu trânsito marítimo eventualmente cerceado por forças dos Estados Unidos ou até da OTAN, né? Então é interessante que o Brasil comece a pensar, né? Tem que ouvir, né? Tem que ouvir aí o comando da Marinha, o comando do Exército, o comando da Aeronáutica, o ministro das Relações Exteriores, né? Tem que haver aí uma reunião de cúpula que sejam ponderadas aí todas as vantagens e desvantagens de uma eventual cessão de território para uma base naval. Mas eu penso que essa seria uma grande forma da gente ter um pouquinho de respaldo, né? O Brasil está muito suscetível. Nos BRICS nós somos o país mais frágil militarmente falando, né? Sim, em relação à Rússia, em relação à China, em relação à Índia, em relação ao Irã, em relação à própria Indonésia, né? O Brasil é um país frágil. Se você olhar a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, eles têm força aérea aí que o Brasil não tem, né? Tem mísseis, o Brasil não tem. A indústria de mísseis, fabricação de mísseis, que foi pioneira, o Brasil está abrindo mão, que é a Avibras. Então a gente não tem uma consciência de defesa do nosso espaço e dos nossos interesses. A gente vai cedendo em torno do neoliberalismo. Isso é outra questão, mas o neoliberalismo a qual o Brasil aderiu e ao qual esse governo também aderiu, ainda que de uma forma um pouco mais restrita, mas o Brasil vive aí o neoliberalismo, ocasionou isso.